olha só. Em primeiro lugar, a gente tem aqui as respostas de vocês, né? Sobre o que é sociologia. Então, como vocês podem ver, para quem ainda não respondeu, é anônimo, então não vou julgar ninguém por resposta de nada. Então, se vocês tiverem uma percepção, sei lá, diferente aí sobre o que é sociologia, fiquem à vontade para falar. E aí, gente, como eu comentei com vocês, o que vocês trazem para mim é super importante para a aula, né? Então eu vou pegar o que vocês estão dizendo aqui sobre o que é sociologia, para me ajudar a definir o que é sociologia para vocês. E é muito doido se a gente olha aqui, né? Claro que eu tô dando uma olhadinha bem de leve, né? Vou fazer uma análise disso ainda. A gente pode ver que vocês estão bem alinhados na percepção do que é sociologia. Então, dizem, né, que é uma ciência que estuda as sociedades, a ciência da modernidade, o estudo da sociedade, o estudo dos indivíduos em diferentes localidades, e a matéria favorita de alguém. Né? Então tá trazendo muito essa ideia da sociedade, essa ideia da compreensão do que é o homem, né? Assim, quais são os fenômenos que fazem parte da nossa realidade social. E vocês estão corretíssimos, super corretos, absurdamente corretos. Então estou muito feliz, isso é um bom sinal, né? Que vocês entendem, que vocês estão alinhados comigo sobre o que é sociologia. Depois eu vou dar uma olhada e vou mandar para vocês também o link com as respostas, se vocês quiserem ver, né? O que os outros falaram. Mas enfim, o que vocês acharam disso aí? Vocês acharam chique? E aí, gente, queria perguntar pra vocês também outra coisa. Eu disse aqui, né, que essa aula de hoje é sociologia como ciência. E aí, o que é ciência pra vocês? E como é que a sociologia pode ser uma ciência se a gente tá falando sobre sociedade, assim? Vocês acham que, por exemplo, né, a gente diz que é sociologia, mas na verdade a gente está falando das ciências sociais, que são um conjunto, né, de disciplinas, tá até bonitinho, disciplinas científicas que estudam os aspectos sociais de diversas realidades humanas. Por que a ciência social ela é uma ciência? Tipo assim, vocês botam fé que ela é super diferente da ciência da natureza, por exemplo, alguém aí diz que é do time ciência da natureza, mas também é muito diferente das exatas. Mas a gente entende a sociologia como ciência. Por que vocês acham que faz a ciência ciência? É uma pergunta um pouco esquisita, mas vai aí, alguém chuta aí alguma coisa. Tá tudo bem se não for, enfim, vocês acharem que é o correto, errar faz parte. Mas me deem um gostinho aí do que é ciência pra vocês. A Júlia falou que a ciência seria o estudo, então estudo da sociedade. Real, Júlia, você tá mais ou menos correta mesmo, que a ideia de ciência está atrelada com estudar, né, com investigar, com fazer investigações, justamente para ter um conhecimento aprofundado de um tema, que a Luana disse. É isso aí mesmo, gente. A gente tem muita essa ideia, né, de que a sociologia não seria uma ciência, porque a gente fala de uma coisa que é tão próxima, mas tão próxima da gente, né? A gente está falando de coisas, tipo, fenômenos sociais, assim. Então, se eu quiser fazer um estudo que envolva a minha vida, assim, enquanto parte desse estudo, eu posso fazer isso. Mas é muito importante a gente entender que a sociologia é uma ciência, faz parte de uma ciência. Então não é algo que a gente pode associar à opinião, ou que a gente pode associar à ideologia. Na verdade, as ciências sociais é puramente uma ciência, assim como a química, assim como a física, assim como a biologia. Só que isso rola de uma maneira diferente. E aí eu trouxe aí para vocês, né, essas três áreas das ciências sociais, que é a antropologia, a ciência política e a sociologia. Estou trazendo isso para a gente conhecer, assim, quais são, né, como a ciência social se organiza, e para a gente entender que a gente vai estudar, gente, coisinhas dessas três áreas, da antropologia, da ciência política e da sociologia. E a diferença entre elas, ao mesmo tempo que ela é pequena, ela é importante, assim, para a gente entender, quando a gente estiver falando de antropologia, por exemplo, quais são os assuntos que fazem parte, né, qual é a visão que essa ciência tem para aquele fenômeno social, por exemplo. Então, né, a antropologia é uma ciência, assim como as três, que busca entender as diferenças culturais, as diferentes culturas, os diferentes modos de vida que existem entre as sociedades. Então, a antropologia é uma ciência que vai ter o cuidado de olhar para o ser humano enquanto um ser cultural, um ser que tem um modo de vida específico, um ser que tem uma cultura específica, que tem hábitos, costumes. E aí, esse ser, ele nunca é compreendido sozinho, né? Não tem como eu compreender uma cultura analisando apenas uma pessoa, mas é um grupo menor. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um estudo que estude vocês, os alunos da Gênio Online,
eu posso fazer um estudo para entender o modo de vida de vocês, como vocês se comportam diante dos estudos, né? Como vocês estudam, quais são as matérias que vocês mais assistem. Eu posso fazer isso a partir de um método da antropologia, que é a etnografia, que é basicamente mapear vocês, assim, né? Buscar entender como vocês agem, quem vocês são, para onde vocês andam, o que vocês comem, esse tipo de coisa, assim. Já a ciência política é bem diferente da antropologia, né? O nome já diz por quê. Porque as ciências políticas, elas vão buscar entender a política da sociedade. Então, a gente busca entender, assim, um conjunto de constrangimentos sociais e políticos. Então, busca se compreender, né, quais são as regras, quais são as organizações políticas que existem em sociedades. E como que uma pessoa, né, um sujeito, é também um ator político, que tem que, enfim, se usar de materiais políticos e de ações políticas para liderar uma sociedade ou para organizar uma sociedade politicamente. Já a sociologia, que a gente tanto fala, né, ela é realmente, talvez, a que a gente mais vai estudar e vai se aprofundar aqui na Gene Online para o Enem, porque ela é uma ciência que estuda a dimensão social da conduta humana e as relações sociais que estão a elas associadas. Ou seja, é como se a sociologia tivesse um rolê de buscar entender a sociedade como um todo de um olhar mais de fora. Então a gente vai buscar compreender quais são as estruturas sociais que existem no mundo social, quais são os atores que fazem parte de uma sociedade, como ela se organiza politicamente também. Então uma visão um pouco mais macro, assim, mais de longe, maior do que é uma sociedade. E é por isso que quando a gente fala de ciências sociais na escola, a gente traz a sociologia, porque muitas vezes a gente traz autores e discussões que fazem parte desse ramo das ciências sociais. Mas é muito importante vocês saberem que a gente vai estudar os 3 tipos, as 3 áreas, na verdade, ao longo desse ano aí. Beleza? E aí, gente, conversei com vocês, eu já perguntei o que é ciência para vocês, mas essa aula ela é bem importante para a gente entender o que é a ciência baseada na perspectiva das ciências sociais, né? Eu trouxe aqui para vocês esse esqueminha que tem antes e depois, mas eu vou explicar, assim, por que eu fiz isso. É que se a gente pensar, se a gente não tem a ciência, existem vários tipos de conhecimento que fazem parte do nosso mundo. Trouxe aqui os exemplos, então não vou perguntar para vocês, porque já está aqui, né? Seria meio bobagem eu ficar perguntando o que já está escrito. Por exemplo, né? Existe o conhecimento religioso. Quando a gente pega, enfim, tanto faz uma religião, uma fé, a gente vai ter ali explicações para o mundo. Um exemplo mais assim, talvez, sei lá, bem bobo assim que eu vou trazer, mas na religião cristã, que tem a Bíblia, vai ter toda uma explicação ali, por exemplo, no Gênesis, de como existiu a criação do mundo. Então é um tipo de conhecimento que busca explicar uma realidade, né, gente, assim. Tem também o tipo de conhecimento, que é o conhecimento filosófico. Que alguém aí falou que é super fã de filosofia, não lembro mais se é a Maria Odete, se é outra pessoa, mas falou que é super fã de filosofia, não sei o que, tarará. O tipo de conhecimento filosófico também é uma maneira de explicar o mundo, né? Vocês estão vendo com o Raoni, professor de vocês, como é que existiu aí uma série, né, de teóricos e de pesquisadores, filósofos, que buscam explicar uma realidade do homem. E tem também o senso comum, que é o conhecimento que a gente constrói em sociedade. Então, o conhecimento que a gente traz do nosso berço, que a gente aprende com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos tios, mas que a gente também aprende na escola. São ideias que a gente compartilha em sociedade. Por exemplo, sei lá, a ideia de que chá de alho cura dor de garganta. Depois, é claro que a gente pode ver evidências científicas que mostram que o alho, por exemplo, tem propriedades anti-inflamatórias, então é por isso que ajuda. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes a gente toma aquele chá, que é um trem horrível, bem ruim, simplesmente porque nossa avó ensinou pra gente, ou nossa tia ensinou pra gente, então que a gente aprendeu isso em casa. E a gente não precisa de uma comprovação científica de algo que prove que isso é uma realidade, né? A gente experimenta na prática e acredita, assim. E aí, gente, eu trouxe essa divisão, que como eu coloquei aqui, já está escrito, é marcado pela Revolução Industrial. Quando a gente pega o contexto histórico do mundo, de construção do mundo, a gente tem aí uma ruptura no modo de vida social. Se a gente pega a história da Europa, por exemplo, a gente pode entender que existiam, né, principalmente na Idade Média, tudo mais, esses 3 tipos de conhecimento: o conhecimento religioso, o filosófico e o senso comum. Mas, com a modernidade, com a transição da tradição
para a modernidade, para o mundo moderno, a gente vai ter um novo tipo de conhecimento que surge aí, que é a ciência. E aí essa divisão, ela é marcada pela Revolução Industrial. Por quê? Quando a gente tem, gente, todas as transformações, né, que a modernidade traz para a nossa sociedade, mas aí pensando, né, principalmente a sociedade europeia, que é de onde a gente está falando, a gente tem uma sociedade, a gente tem uma transformação que é marcada pelas revoluções e também pelas reformas que acontecem nessas sociedades. A Revolução Industrial é muito importante para esse marco de trazida, né, de entrada da modernidade para o mundo, porque vai alterar completamente a nossa lógica de produção. Então, se antes, né, vamos pegar aí o sistema feudal, por exemplo, que na Idade Média existia. Não sei se vocês conhecem já tiveram uma aula sobre isso, mas mais ou menos a ideia, assim, né, de que existiam os feudos, então uma pequena porção de terra, em que as pessoas plantavam um tipo de comida, cuidavam de um tipo de animal, faziam um tipo de trabalho, e, né, o intercâmbio entre as pessoas se dava pela troca de alimentos. Então, sei lá, né, se eu planto arroz, eu troco com a Andréia o melão que ela planta. A gente vai trocando, então, os nossos bens. Quando chega a Revolução Industrial, tudo se altera porque a gente tem uma nova dinâmica da sociedade. Os cercamentos que existiam dos feudos não existem mais. A gente tem agora uma sociedade que é capaz de produzir não apenas o arroz que eu, Sofia, vou comer, mas o arroz que todo mundo vai comer. E eu não sou mais a responsável por plantar, cuidar, né, lidar com aquele arroz. Eu tenho que, na verdade, realizar só uma parte do trabalho, né? Se eu sou agricultora, eu não sou responsável pela venda do arroz. Então, toda essa transformação que é trazida pela Revolução Industrial traz uma mudança na lógica de produção. E aí, beleza, né? Imagino que é de boa a gente entender como que isso muda a produção de bens, a produção do trabalho. Mas a Revolução Industrial, gente, também faz uma mudança na produção de conhecimento. Então, a gente agora tem um novo tipo de conhecimento. Porque a gente pode pegar um objeto de pesquisa e a gente pode testar, a gente pode experimentar. A gente tem tecnologias agora, pensando na ciência da natureza, né? Consegue ver ser microscópico, que consegue, enfim, analisar diferentes tipos de solo. Então a gente vai criar uma série de técnicas, né? De tecnologias, enfim, que investigam o mundo de uma nova maneira. Então surge um novo tipo de conhecimento, que é justamente marcado por isso aí, né? Que eu comentei. Mas que está mais bonitinho explicado aqui. Que a ideia, gente, que a ciência, ela é diferente dos demais tipos de conhecimento por dois motivos. Aí eu trouxe aqui duas frases difíceis, mas é pra gente ir acostumando com essa linguagem, né, que o Enem traz, como a gente já comentou, que é um pouquinho complicado. A ciência, ela tem um primeiro motivo, né, que diferencia ela dos demais tipos de conhecimento, que é, ela tem o fundamento da evidência verificável. Vocês têm ideia do que isso significa? O fundamento da ciência é a evidência verificável. Alguém quer chutar aí pra mim o que é isso? O que vocês acham? O que significa fundamento verificável? Obviamente, gente, já falei que é uma frase difícil, tá? Então tá tudo bem. Se a gente não entende de primeira. Mas se alguém aí quiser chutar pra mim. Você tira alguma comprovação a partir da ciência. Sim, tá no caminho certo, Luana. É isso mesmo. Evidência verificável. Quando a gente fala que, por exemplo, um influencer é verificado no Instagram, o que isso quer dizer, vocês acham? Tipo assim, por que é importante ter o selinho lá de verificado? Além do rolê, de que dá mais engajamento, sei lá o que, blá blá. O que vocês acham? A Júlia falou que é seguro, sim, pra você. Isso aí, Luana, pra você saber que é de fato tal pessoa. Pra comprovar que é aquela pessoa, né? Então se a gente vê o perfil lá, Ludmilla, a gente não sabe se é a Ludmilla mesmo. Mas se tem lá o verificado, quer dizer, tipo assim, nossa, essa é a Ludmilla, então posso comprovar que ela, né, é ela mesma. Essa mesma ideia. A evidência verificável é o que eu encontro com a ciência, aquela resposta que eu encontro sobre o mundo, tem que ser passível de ser verificável. Eu tenho que verificar e confirmar que isso é verdadeiro. Então, por exemplo, sei lá, né? Vou dar outro exemplo bobo. Se descobriu que o Aedes aegypti, aquele, né, mosquitinho da dengue, que tem as bolinhas brancas, transmite dengue.
Para eu confirmar isso cientificamente, eu tenho que verificar aquela evidência. Eu tenho que observar, fazer testes, enfim, para ver se aquele mosquito realmente transmite a dengue ou não. Porque se eu não verifico a minha resposta, pode ser que eu tenha encontrado uma resposta errada. Então isso é diferente dos demais tipos de conhecimento, né? Na filosofia, no conhecimento religioso, no senso comum, a gente não faz uma verificação dos dados. A gente não confirma se aquilo realmente existe. Porque, enfim, nem tudo é passível de ser comprovado, né? Nesses outros tipos de conhecimento. E o outro, o número 2, né? Uma outra característica da ciência é que o conhecimento científico é construído em bases éticas. Isso quer dizer, gente, que para se fazer ciência, a gente tem que passar por quase um comitê de ética que diz que a nossa pesquisa é ou não válida para a sociedade. Então, por exemplo, né, se eu quero entender como alunos que estudam para o vestibular agem, como eles estudam, o que eles fazem para estudar, eu tenho que, enfim, construir lá uma metodologia, um método que vai mostrar como eu devo estudar vocês. Então, sei lá, um exemplo. Eu vou assistir todas as aulas de vocês, de matemática, história, física, enfim, de tudo, para ver como vocês estudam. Beleza, isso aí tá tranquilo, isso passaria no comitê de ética. Agora, uma outra ideia seria, eu sei lá, trancar vocês todos numa sala sem a permissão de vocês, trancar todo mundo lá e botar vários materiais para vocês estudarem, várias videoaulas para vocês assistirem e ficar observando como vocês se comportam. Essa segunda ideia, né, ela não seria aprovada por um comitê de ética, porque ela não passaria, né, pelos preceitos da moral, da ética do que é fazer ciência. Eu não posso obrigar ninguém a ficar no espaço para eu estudar essas pessoas, assim, isso não faz sentido. Isso não passaria, então, por esse comitê. Então, a gente pode entender que essa ideia, né, de que o conhecimento científico ele é construído em bases éticas, é que ele deve ter um conjunto de métodos, de regras, de maneiras de se fazer que estejam de acordo com a moral, com a ética de uma sociedade, ou com, enfim, coisas que sejam respeitosas com os seus objetos de pesquisa, basicamente. E aí, galera, a gente chega na ideia de como se faz ciência nas ciências sociais. Mas antes de eu falar, né, desse slide, tá rolando, vocês estão entendendo, tá suave? Como é que tá aí? Me contem, se eu não tiver entendido alguma coisa, eu posso repetir. Chique. Aí se vocês tiverem qualquer dúvida, viu, gente, podem me interromper, por favor. E aí, galera, quando a gente pensa em como se faz ciência nas ciências sociais, se a gente já chegou à conclusão aqui, né, mais ou menos juntos, que as ciências sociais são umas ciências completamente diferentes das ciências da natureza, das ciências exatas, a gente tem que entender que a gente precisa construir um modo de fazer ciência específico para o nosso tipo de ciência, né? Que é a ciência da sociedade. E aí, gente, a metodologia é essa maneira de se construir pesquisa, de se fazer pesquisa. É como se fosse uma lente por onde o pesquisador vai olhar, né? E é como se fosse a estratégia que ele faz para realizar uma pesquisa. Então, a escolha de uma metodologia, de uma maneira de se fazer pesquisa, ela vai ser feita a partir do objeto de pesquisa. Então, por exemplo, né, a gente tem dois métodos nas ciências sociais, que são os métodos quantitativos e os métodos qualitativos. Os métodos quantitativos são maneiras de fazer pesquisa, né, que buscam respostas objetivas a partir da amostra de um grupo. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar, né, obviamente, imagino, do IBGE, que faz o censo demográfico, que infelizmente não vai rolar esse ano, mas que em breve vai rolar, né, provavelmente. E é um censo que busca mapear e compreender qual é, né, a demografia da população brasileira. Aí, gente, a gente faz justamente um método quantitativo no IBGE, que é a aplicação de questionários. Então, não sei se alguém aqui já respondeu, né, um questionário, assim, e tal, mas a gente tem lá uma série de perguntas objetivas que são respondidas para que a gente tenha uma resposta do que é uma característica da população. Então, por exemplo, né, vai perguntar a renda das pessoas. Aí eu vou poder dizer que 50% da população do Brasil, estou inventando, tá, gente? 50% da população do Brasil é de classe baixa, 20% é de classe alta e 30% é de classe média, por exemplo, né? A gente pode fazer esse levantamento, esse mapeamento da população, para depois, no caso do IBGE, construir políticas públicas em cima disso. Então, se, por exemplo, a gente observa que o Brasil está sofrendo com o desemprego, a gente vai criar, teoricamente, né, o governo vai criar políticas públicas para combater o desemprego.
assim como qualquer característica que aparecia ali, né? Qualquer coisa que a gente conseguir mapear e encontrar no IBGE, por exemplo. Mas existe um outro tipo de pesquisa nas ciências sociais que é mais distante das ciências exatas, né? Quando a gente pega os métodos quantitativos, quando a gente pensa, né, nessa construção de questionários, a gente ainda está lidando com matemática. Isso é uma coisa que as pessoas não pensam, mas a ciência social lida muito com matemática. Por quê? A gente tem que fazer os cálculos, né, tem que cruzar os dados, para a gente chegar às porcentagens, ao número de pessoas que tem uma determinada característica. Então, por exemplo, pensando na renda, né? Beleza, eu vou poder dizer isso que eu disse, que 50% é de classe baixa, 30% de classe média e 20% de classe alta, por exemplo. Mas eu posso fazer um cruzamento de dados. Então, por exemplo, vou buscar ver quantas mulheres são de classe baixa, alta ou média comparando com os homens. Quer dizer que, por exemplo, homens normalmente têm uma maior renda que mulheres, né? É possível fazer esse tipo de afirmação através de dados matemáticos, né? De cruzamento, de construção de, enfim, porcentagens e etc. Então é um método que está bem, né, juntinho ali das ciências da natureza, vamos colocar. Mas existe um método qualitativo, que tem um caráter mais subjetivo, porque a gente pesquisa narrativas, ideias, experiências. Então, um grande exemplo, né, do que é se fazer sociologia em método qualitativo é a partir de entrevistas, de grupos focais. Então, não é uma ideia de a gente só apontar quais são os números, mas de buscar mapear e entender as ideias daquelas pessoas. Então, por exemplo, se eu vou estudar vocês, como eu comentei, né, como vocês estudam, etc e tal, a partir de uma entrevista, eu vou poder afirmar, por exemplo, né, sei lá, 50% do Gênio Online são mulheres e 50% são homens. 30% quer fazer cursos de ciência da natureza e 60% quer fazer de exatas e 10% de humanas. Beleza, mas eu posso também entender a subjetividade de vocês. Então, por que vocês querem cursar um curso de humanos? Por que querem cursar de exatas? Enfim, posso fazer, né, esse movimento de entender mais a subjetividade das pessoas. Isso é muito doido, é uma potência muito fabulosa assim, das ciências sociais, porque a gente pode entender, né, o ser humano não só como um número, mas como, enfim, uma pessoa pensante e que constrói, né, o seu mundo também. Beleza? E aí, gente, afinal, né, então, quando a gente fala disso tudo, da metodologia, das ciências sociais, etc., a gente está tentando também chegar, né, à conclusão do que é que a sociologia estuda. E aí, como a gente já conversou um pouquinho, o objeto de estudo da sociologia é a sociedade. Então, as ciências sociais vão buscar compreender a sociedade como um todo. Porém, é importante a gente entender, quando eu falo sociedade, eu sei que vem muito à nossa cabeça, né? Tipo assim, a sociedade como um todo, a gente pensa no mundo, a gente pensa também numa cidade, a gente pensa na sociedade brasileira. Mas uma sociedade pode ser definida como um conjunto de pessoas de tamanho variável. Então a gente pode pegar um grupo pequeno de pessoas ou um grupo muito grande de pessoas. Mas beleza, né? Então como é que eu defino o que é sociedade e o que não é? Um tanto de pessoas aleatórias juntas necessariamente são uma sociedade? Talvez não. Por quê? A gente tem que entender esse conjunto de pessoas como um conjunto complexo. Não uma coisa tão simples, né? Um tanto de pessoas jogadas. A gente tem que buscar entender se existem normas, regras e conflitos que são compartilhados entre esses indivíduos. E é muito importante a gente entender que esses conflitos eles podem ser implícitos ou explícitos. Como assim? Se a gente pegar, por exemplo, a sociedade brasileira, né? Como exemplo aí. Um conflito, uma regra explícita, né? Mas regras explícitas da nossa sociedade estão compostas lá na nossa Constituição. Na nossa Constituição a gente tem o acesso, a gente tem essa ideia de que somos uma sociedade porque compartilhamos uma série de leis que todos nós somos obrigados a seguir. Então, somos brasileiros também porque respondemos a essa Constituição, né? Então, todos nós compartilhamos ideias comuns em algum sentido de organização social porque a gente está todo mundo inserido na mesma Constituição. Então, por exemplo, imagino que todo mundo aqui concorde que cometer um crime não é uma ação legal. Por que ela não é legal? Tipo, interessante mesmo, divertida, massa. Por que ela não é uma coisa chique assim de se fazer? Porque a nossa Constituição proíbe isso. Então a gente sabe que se a gente fizer cometer um crime, a gente vai ter que responder judicialmente sobre isso, assim. Então esse é, por exemplo, um constrangimento, uma regra explícita que a gente divide em sociedade. Não se deve cometer crimes. Beleza. Porém, gente, existem regras implícitas que são tão importantes quanto as regras explícitas
para a gente entender uma sociedade. Por exemplo, né, existe uma regra que quase implícita no Brasil, pelo menos em Belo Horizonte, que é onde eu moro, mas imagino que quem é de outros países e outras cidades, outros estados aí podem concordar comigo, que uma das regras implícitas do ser brasileiro é, por exemplo, você ser educado ou você ser, sei lá, cortês assim com pessoas que você conhece, né? Então, você chega numa rodinha e tem amigos dos seus amigos que você não conhece, normalmente existe um constrangimento, uma regra de que a gente deve cumprimentar todo mundo, né? Beleza, vai ter gente que vai dar um abraço, vai ter gente que vai dar um beijinho, vai ter gente que vai dar oi, mas se você não cumprimenta ninguém, você é tido como, tipo assim, super mal educado, né? No mínimo. Então, é um constrangimento, é uma regra que a gente divide de maneira implícita. Ninguém, toda vez que você vai, né, num rolê, encontra pessoas desconhecidas, fala tipo assim, pô, Sofia, não esquece não, viu, de cumprimentar as pessoas. Ninguém precisa me lembrar disso. Porque, enfim, né, eu sou uma pessoa educada, eu sei que essa é uma regra que a gente divide. Mas por isso que é implícito, é quase como se fosse escondidinho. Porque as pessoas não precisam ensinar pra gente isso o tempo todo. A gente já sabe. Porque a gente compartilha em sociedade de maneira assim, quase que por debaixo dos panos. E aí fiquem tranquilos que a gente vai trocar ideias sobre isso nas próximas aulas ainda, porque essa é uma parte muito importante da ciência social. Porque se a nossa ciência fosse apenas observar lá as regras, né, da Constituição, as regras explícitas, tava suave, tava de boa, tava fácil demais fazer ciência social. Mas como a gente está falando também de regras implícitas, de regras que a gente não fala, que não são verbalizadas em todo momento, a gente está, então, tendo que investigar, ter um olhar mais apurado para esse mundo social, para a gente entender como as sociedades, como as pessoas se comportam. E aí, gente, as ciências sociais também tem um dilema principal, assim, que a gente vai falar sobre ele várias vezes, principalmente quando a gente for trazer os clássicos da sociologia, mas é que as ciências sociais buscam entender como funciona a relação entre a ação do indivíduo e a estrutura da sociedade. O que isso quer dizer, assim? Que os autores, muitas vezes, para buscar compreender como a sociedade existe, por que ela permanece, por que a gente age do jeito que a gente age, vão ter autores que vão dizer, cara, a gente é assim porque existem estruturas sociais, existem coisas que estão além da nossa ação, que fazem com que a gente age de uma certa maneira. Então, por exemplo, a gente senta na aula, né, no contexto de aula presencial, a gente chega na sala de aula e senta porque existe uma estrutura que nos foi ensinada de que a gente deve sentar, para que a gente escute o professor e que é assim que as coisas funcionam. Mas vão ter autores que vão defender que, na verdade, isso vem mais de uma ação do indivíduo. Então não é por causa da estrutura que só a gente sentar. A gente não senta porque tem cadeira. A gente senta justamente porque a gente aprendeu individualmente, né? A gente constrói uma ação que percebe que, ao sentar, a gente fica mais focado para estudar, a gente pode anotar as coisas. Enfim, foi um exemplo muito bobo, mas é para a gente entender que existe esse dilema, né? Até onde vai as estruturas da sociedade? Então, até onde a sociedade que ensina a gente como agir? Ou até onde é que a gente constrói a sociedade, que a gente pensa enquanto sujeito social para construir as coisas, assim. Esse é um dilema das ciências sociais que vai durar aí um bom tempo e que a gente vai estudar direitinho ao longo desse ano. E aí, gente, só para finalizar, eu só queria mostrar para vocês a carinha dos clássicos da sociologia, que é Marx, Durkheim e Weber. A gente vai estudar os três ainda. E como eu comentei, eles são muito importantes para a gente entender, né, como que a sociologia vai funcionando, como é que a gente vai estudando a sociedade pela primeira vez. E aí aqui eu trouxe para vocês os métodos dos três, assim, né? Pensar como cada um deles usa a sociologia, para a gente ter ideia da sociologia, da nossa disciplina, como uma caixinha de ferramentas. Então, gente, se eu estudo ciências sociais, eu posso estudar absolutamente tudo o que eu quiser nesse mundo, porque as ciências sociais permitem a gente a estudar o que a gente quiser. Então, se a gente quiser fazer uma análise de Big Brother, a gente pode. Se a gente quiser fazer uma análise de, sei lá, do cursinho, né, que eu já comentei, a gente pode. Se a gente quiser estudar a democracia brasileira, a gente pode. A gente pode estudar o que a gente quiser para as ciências sociais, desde que a gente use ela como uma caixinha de ferramentas, como um método, uma maneira de construir esse conhecimento. E aí, vou só citar, assim, como cada um deles entende a sociedade, mas a gente vai estudar os três em outros momentos, então não se preocupem, é só para a gente ter uma ideia. Porque, por exemplo, Durkheim, né, quando ele abre essa caixinha de ferramentas, ele acredita que para a gente entender como o mundo funciona, como a sociedade funciona, a gente tem que olhar para a sociedade como se fosse algo novo.
Então a gente tem que deixar para trás tudo que a gente acredita enquanto sociedade, né? E retirar tudo que a gente tem como familiar de um fenômeno. Então, se eu vou estudar o Big Brother, eu não posso levar em consideração para quem eu torço, nem sobre as tretas do programa, nem como, por exemplo, sei lá, a sociedade, né, como nós reagimos às tretas que rolaram lá. Não, eu tenho que olhar como algo que eu nunca vi antes e ver aquilo só por aquilo. A Maria Odete perguntou se seria um fato social. Sim, tudo Durkheim sim seria um fato social. E a Luana perguntou quem é o terceiro, da imagem ou da escrita? Perdão, Chuchu, eu não tinha visto. O terceiro é Karl Marx, aqui da escrita, e da imagem o terceiro é da Durkheim, que está em ordem diferente. Mas enfim, o Weber é um outro cara que ele vai ter uma ideia completamente diferente da de Durkheim, porque ele vai acreditar que a gente tem que, na verdade, fazer uma análise histórico-social da sociedade. Então a gente tem que levar em conta, sim, construções históricas, construções sociais, assim, que existem sobre um fenômeno para a gente entender. Já o Marx, ele é totalmente diferente, porque ele utiliza um método que é chamado de material dialético, que é bem complicado e a gente vai estudar ele bonitinho. Mas para Marx, a gente tem que estudar o contexto da sociedade para entender o nosso objeto. Então, se a gente fala de Big Brother, eu não posso apenas chegar e observar o Big Brother, mas eu tenho que pensar qual sociedade que o Big Brother existe, por que ele existe, o que faz ele ter tanto sucesso, quem são as pessoas que assistem. Eu tenho que levar em consideração todo um contexto para eu ter uma resposta. E mesmo que os três sejam diferentes, né, os três fazem ciência social. Então eu trouxe assim como um exemplozinho um pouco, pra gente pensar que existem várias formas de fazer sociologia. E aí, gente, só para terminar, a sociologia, ela vai estudar as relações sociais para desnaturalizar as relações sociais. Então, na sociologia, né, nas ciências sociais, a gente tem que entender que nada que existe, absolutamente nada é natural na nossa sociedade. Tudo que a gente faz, a maneira que a gente age, o jeito que a gente age, os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa maneira de ser, a nossa família, enfim, tudo que existe em sociedade não é natural, não é uma coisa que surge espontaneamente, mas na verdade é uma construção social. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem em sociedade, todas as estruturas, são reflexos da realidade social. Elas não são algo que são simplesmente naturais, que existem porque existem. Tudo tem uma explicação sociológica, absolutamente tudo. Enfim, gente, é isso a aula de hoje. Muito obrigada pela presença. Só pra deixar assim bonitinho pra vocês, dizendo que, primeiro, muito obrigada pela presença de todos vocês, estou muito feliz. André, vai ficar gravada assim a aula, todas as aulas vão ficar gravadas. E essa aula foi uma aula um pouco mais chatinha, assim, porque é uma introdução, da gente entender o que são as coisas. Mas eu prometo que a gente vai ter discussões muito mais interessantes do que essa. E o que vocês não gostarem, o que vocês acharem que não rolou, uma coisinha boba que for, fala comigo, porque nós estamos aí. E a gente pode sempre mudar e fazer coisas mais interessantes e legais. E contem comigo aí pro que precisar. E é isso, tô muito feliz, gente. Que bom que vocês gostaram. Vocês são anjinhos. Que bom. Fofas. Muito obrigada, gente. De verdade, que precisar, conta comigo. E boas aulas, viu? Estudem aí. Foco, força e fé. Tá rolando. Obrigada, gente. Eu adorei vocês, de verdade. Tô muito, 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 muito feliz. E é isso. Um beijo, um queijo. E até semana que vem. Beijos. Tchau. Tchau, prof. Tchau, fofa. Obrigada por mostrar sua carinha Tchau, linda. Soninha. Tchau, gente. Até mais.